Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre custo de obra e qual é a forma mais correta para o levantamento de custos da sua obra, tá? Se você já é inscrito, deixa o like, compartilha o vídeo. Lembrando que para você que quer construir a sua casa, para você que é investidor imobiliário, que pretende construir para alugar ou para vender, aqui na descrição do vídeo você encontra as informações para contato comigo, para que a gente possa conversar sobre isso, tá bom? Custo de obra, qual é a forma correta de fazer? Em primeiro lugar, existem várias formas de fazer um levantamento de custo de uma obra, tá? Mas, se você não é uma construtora, tá? Se você não presta serviços com construção, tá? Se você não faz obras públicas, por exemplo, tá? Ou mesmo se você não faz incorporação de empreendimentos, se você não faz empreendimentos para venda ou construção de empreendimentos, tá? Você precisa fazer o custo da obra, você precisa fazer o levantamento de custos da obra de uma forma que seja o mais real possível e o mais detalhado possível. Por quê? Porque você precisa saber quais são todos os materiais que você vai gastar na obra e as quantidades desses materiais. Para quê? Para comprar, para negociar, para fazer orçamentos em diversos lugares e para que você tenha uma previsibilidade não só técnica, mas financeira de custos da sua obra. Tá? Então, para você que vai fazer a sua própria casa ou para você que vai fazer um pequeno imóvel que vai construir para vender ou que vai construir para alugar, o que você precisa fazer é uma coisa otimizada, o mais detalhado possível e com quantidades e com a relação de materiais e com as respectivas quantidades desses materiais. Tá? Então, o que você precisa fazer é um levantamento quantitativo. Você não precisa fazer orçamento. Por exemplo, se você for fazer uma obra pública, por exemplo, a gente faz o levantamento de obra pública normalmente pelo SINAP, pelo CETOP, por índices de preços que já são divulgados a público, por exemplo, o SINAP pela Caixa Econômica Federal. Se você vai fazer um registro do memorial de incorporação de um empreendimento, você vai levantar o custo pelo CUB. Então você vai multiplicar o CUB pela área equivalente de construção daquela obra que você vai fazer o registro de memorial de incorporação. Mas se você vai fazer uma obra para você, ou que seja para vender, ou que seja para alugar, você não vai se basear em SINAP, você não vai se basear em qualquer índice que seja, e muito menos pelo CUB. Porque o CUB ele vai alterar muito. Tá? Lembra que CUB não é custo, CUB é um índice, CUB é um custo unitário básico, que é uma medida média de obras que são declaradas para que você tenha um parâmetro para o registro de incorporação imobiliária. Então isso não é um custo, isso é um parâmetro. Muitas vezes aquela obra que pelo CUB teria um custo de R$3.000, na prática tem um custo de R$1.500. E muitas vezes isso acontece. Uma obra que tem um custo pelo CUB de R$1.000, vai ter um custo real de R$2.500 por metro quadrado. Então o CUB ele não é custo, o CUB é um parâmetro. Se você vai construir a sua casa, se você vai construir um imóvel para venda ou imóveis para locação, faça um levantamento quantitativo dos materiais, certo? Para você fazer um levantamento quantitativo, a primeira coisa que você precisa fazer é pelo menos projeto da casa junto com pelo menos
um desenho estrutural de como aquela casa vai ser construída. Com isso, você consegue levantar metro quadrado de parede, e aí você vai achar, pelo metro quadrado de parede, você acha a quantidade de tijolo que você vai gastar na obra. Você consegue levantar o número de fundações e estimar qual vai ser o aço que vai ser gasto naquela fundação. Não? Você consegue estimar a quantidade de concreto, você consegue estimar formas, você consegue, pela quantidade de concreto, você consegue estimar quantos caminhões ou quantos metros cúbicos de areia e brita você vai ter que comprar e em quanto tempo. Não? Então você pode fazer isso de uma forma planejada. Como? Fazendo um levantamento quantitativo de materiais que serão gastos na obra. Tá? Se você faz um levantamento quantitativo de materiais que serão gastos na obra, você tem todos os materiais que serão utilizados na obra e você tem a quantidade desses materiais. E você sabe quando você vai comprar esses materiais, certo? Quando você vai comprar areia, brita e cimento, até a fase de reboco da obra. Depois da fase de reboco, aí você vai entrar comprando materiais de acabamento. Você já vai comprar argamassas, piso, massa corrida, a parte de cobertura, parte de granitos, vidros. Tá? Então, você tem um planejamento da quantidade de materiais que você vai utilizar na obra, dos materiais que você vai utilizar na obra e de quando você vai precisar desses materiais na obra. Com isso você pode negociar, você pode pesquisar, você pode inclusive comprar de fora, comprar com prazo para que seja entregue para você, né? Muitas vezes até mesmo na internet, né? Então, a forma que eu vejo mais correta, e é a forma que eu faço hoje, tá? É um levantamento quantitativo de todos os materiais que serão gastos na obra. Como que eu particularmente faço isso? Eu faço uma planilha de Excel e aí eu detalho ali todas as etapas da obra. Fundações, areia, brita, cimento, aço 8.0, aço 10.0, arame para amarrar o aço, forma se necessário, nem sempre é necessário, né? Então todas as quantidades de materiais eu relaciono as quantidades, coloco os preços na frente e ela já sai ali, né, o custo que eu vou ter naquela etapa da obra só de materiais. Tá? Como você faz um levantamento de mão de obra? Da mesma forma. Quanto tempo você vai gastar para fazer, por exemplo, a fundação? Eu vou gastar uma semana para fazer a fundação. Uma semana de pedreiro vezes o valor da diária, uma semana de ajudante vezes o valor da diária. Tá? Por exemplo. Tá? E aí você tem todo o custo da obra, tanto de materiais quanto de mão de obra. Custo efetivo. E se você tem esse custo efetivo, você tem possibilidade de negociar não só materiais, como mão de obra. Quanto eu vou gastar com a mão de obra da fundação pagando a dia? Eu vou gastar tanto. Será que não compensa eu gastar esse mesmo valor empreitando? Então chama o pedreiro, conversa com ele e fala: meu amigo, olha, eu vou gastar isso aqui. Você quer pegar isso aqui na empreitada por esse valor? Na maioria das vezes ele vai falar que sim. Ele vai dizer que sim, porque ele vai esforçar um pouco mais. Ao invés de trabalhar um determinado horário por dia, ele vai trabalhar um horário maior, porque ele vai estar trabalhando para ele e vai te entregar o serviço mais rápido pelo mesmo preço que você gastaria se você pagasse a dia ou contratando pessoas, por exemplo. Tá? Então, a forma correta de você fazer um levantamento de custos da sua obra é fazendo um levantamento quantitativo
de materiais e serviços que serão usados, que serão executados na obra, tá bom? Talvez você não tenha conhecimento técnico para isso e talvez, para que você faça isso, você precisa de um planejamento, você precisa de uma prévia, pelo menos de um esboço de como vai ser a obra. Eu posso te ajudar nisso, tá bom? Se você precisa de ajuda com isso, se você vai construir a sua casa, se você vai construir para alugar, se você vai construir para vender, na descrição do vídeo tem as informações de contato para a gente te ajudar nisso daí, tá bom? Entre em contato com a gente, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo e como você pretende construir, como você faz o levantamento de custos da sua obra ou das obras que você faz, caso você seja um construtor, por exemplo, tá bom? Se você pretende construir, se você pretende ser um investidor imobiliário, construir para alugar, construir para vender ou até mesmo construir imóvel próprio, as informações de contato estão na descrição do vídeo. Entre em contato para eu te auxiliar nisso, tá bom? Por esse vídeo é isso. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que quer construir ou que é construtor e que se interessa por esse assunto para ajudar o canal a crescer, tá bom? Até mais.